Boa noite. Boa noite para todo mundo. Eu sou Kátia Morgado. Eu vim aqui a convite do Pazelo essa noite para falar um pouco sobre uma parte bem importante da minha vida, que é o movimento escoteiro. Nessa primeira tela, a gente vê o símbolo mundial do escotismo, o símbolo dos escoteiros do Brasil e uma foto bastante representativa do movimento escoteiro. Aqui nessa tela, a gente tem o símbolo mundial do escotismo e ele é todo cheio de simbolismos. Então, eu vou, em sentido anti-horário, explicar o que é cada parte. Bem no centro, a gente tem uma flor de lis. Então, isso é bastante significativo para todos os escoteiros, porque quando a gente bate o olho e vê que tem uma flor de lis, com essas características, a gente já sabe que tem movimento escoteiro ou algum escoteiro por ali. Então, a pétala do meio da flor de lis, a maior, representa os deveres do escoteiro para com Deus e os valores escoteiros. Aquele traço no meio representa uma agulha de bússola que sempre mostra o caminho certo do escoteiro. A pétala do lado direito representa os deveres do escoteiro para consigo mesmo e a obediência à lei escoteira. Essa corda ao redor da flor de lis, ela simboliza a unidade do movimento escoteiro mundial. O nó direito, que está ali na parte de baixo, é um símbolo da força do movimento escoteiro mundial. Eu não sei se vocês conhecem o nó direito, mas ele é um nó que quanto mais você puxa as pontas, mais ele aperta. Então, é um nó que não desmancha. Isso também tem um simbolismo muito forte para os escoteiros. Esse elo, no meio da flor de lis, simboliza o escotismo como uma família. A pétala da esquerda simboliza os deveres do escoteiro para com a pátria e o serviço ao próximo. Em cada pétala tem uma estrelinha de 5 pontas. Cada estrela significa verdade e conhecimento. E as 10 pontas de cada estrela representam as 10 leis escoteiras. Agora um pouquinho da história de como é que o escotismo começou. O movimento escoteiro ele foi fundado em 1907 por um senhor chamado Robert Stephenson Smith Baden-Powell, na Inglaterra, e ele aproveitou os elementos positivos e as técnicas da vida militar para criar um novo movimento educacional. Em 1899, ele escreveu um livro chamado Ajudas à Exploração Militar, em inglês, o original Aids to Scouting. Esse livro continha informações sobre seguir pistas, exploração e técnicas que se referiam à vida em campo. O sucesso foi tanto que os jovens ingleses começaram a usar as ideias do livro para se divertir e viver novas aventuras quando eles estavam junto à natureza. Por causa disso, Baden-Powell empenhou-se em adaptar o livro para ser utilizado pelas escolas britânicas. E foi assim que, talvez até sem querer, ele acabou criando um estilo de vida que passou a ser utilizado na educação e na formação dos jovens, que é o que hoje a gente conhece como escotismo. No dia 1º de agosto de 1907, ele levou 20 rapazes para a ilha de Brownsea, no Canal da Mancha, para realizar o primeiro acampamento escoteiro do mundo. Essa era a forma que ele havia encontrado para testar as suas ideias. Ao longo de 8 dias, BP, que nós carinhosamente apelidamos Baden-Powell de BP no movimento escoteiro, ele aplicou diversos ensinamentos sobre a vida em equipe e ao ar livre. Eles acamparam, fizeram fogueiras, jogaram várias brincadeiras diferentes e fizeram atividades de rastreamento, observação e dedução. Aprenderam também técnicas de primeiros socorros, alimentação e boas ações. BP havia pensado nessa diversidade de práticas para que os jovens pudessem voltar para casa mais independentes e adquirindo novas habilidades. O acampamento acabou sendo um sucesso e no início do ano seguinte, Baden-Powell lançou as 6 edições do Guia Escotismo para Rapazes. A busca pelos manuais foi tão grande que ocasionou o surgimento de tropas escoteiras por toda parte, na Inglaterra. Em vista dessa expansão do movimento,
Ele precisou se afastar do exército e passou a se dedicar ao escotismo, como que ele mesmo chamava de sua segunda vida, viajando por diversos países, orientando a constituição e o trabalho das associações escoteiras, na sua tentativa de fazer o escotismo uma grande fraternidade mundial. O escotismo foi então crescendo, ele se ramificou também, para nossa alegria, numa vertente para as meninas, isso aconteceu em 1909, e alguns anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1920, ele reuniu cerca de 8.000 jovens em Londres para o primeiro Jamboree Mundial, o maior evento escoteiro do mundo até então. Até hoje, a gente chama esses acampamentos maiores com muitas, assim, basicamente nós chamamos de Jamboree as reuniões estaduais, nacionais ou mundiais, que são acampamentos que congregam muitos grupos escoteiros em todo o mundo. E aí, de lá para cá, hoje são 57 milhões de pessoas associadas ao movimento escoteiro em todo o mundo, que para a gente é motivo de bastante orgulho. Aí vocês vão perceber que nesse slide eu mudei o símbolo ali do canto. Até então, a gente estava com o símbolo mundial dos escoteiros. Agora, a gente está com o símbolo da União dos Escoteiros do Brasil. E agora eu vou focar em falar um pouco mais sobre como o movimento foi fundado no Brasil. Então, o primeiro registro de movimento escoteiro no Brasil aconteceu em dezembro de 1909. Foi uma publicação numa revista chamada Ilustração Brasileira, com fotos do acampamento de Brownsea. Mas foi só um ano depois, em 17 de abril de 1910, por meio de alguns militares que voltaram de uma viagem à Europa, que os primeiros uniformes e acessórios escoteiros chegaram ao Brasil. Logo, o grupo foi se organizando e eles acabaram fundando a primeira associação escoteira do Brasil, chamada de Centro de Boys Scouts do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. A palavra escoteira, no fim das contas, surgiu alguns anos depois, para ocupar lugar do termo scrutar, que eles adotaram assim que o escotismo chegou ao país, talvez por não saberem exatamente o que eles estavam começando. Então, rapidamente, o movimento se espalhou por todo o território nacional, com diversas associações independentes. E aí, finalmente, em 4 de novembro de 1924, foi criada a União dos Escoteiros do Brasil, acompanhando o desejo de Baden-Powell de ver o senso de unidade entre os diversos grupos escoteiros de cada país. Hoje, o escotismo está presente em 745 cidades espalhadas por todo o Brasil, com mais de 111 mil participantes. A União dos Escoteiros do Brasil, a quem a gente se refere comumente como UEB, é uma associação com atuação nacional, sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente e filantrópico. Ela congrega todos os que praticam o escotismo no Brasil. A UEB é a única organização brasileira reconhecida pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro, ou seja, qualquer outra vertente que se denomina escoteira, mas que não estiver filiada à UEB, não é reconhecida pela OMME. O escotismo é considerado um movimento de educação não formal e ultrapassa as barreiras e se firma cada dia mais como um movimento educacional, porque proporciona aos jovens desenvolvimento pessoal em diferentes áreas, de uma maneira sempre atual e variada, indo ao encontro das necessidades das novas gerações. Então, temos aí uma história já de mais de 100 anos, aperfeiçoando as técnicas, ações, conteúdos, para que o escotismo possa continuar crescendo e sendo o maior movimento de jovens do mundo. O movimento ele tem por base um programa educativo e o método escoteiro, em que a proposta é levada a mais de 100 mil pessoas em todo o Brasil. Antes que a gente prossiga para falar um pouquinho mais sobre como funciona o método, eu gostaria de compartilhar com vocês como funcionam as divisões por faixa etária, que a gente chama de ramos. Então, a gente tem as crianças de 6 anos e meio a 10 anos, que são lobinhos e lobinhas.
Elas podem, a gente coloca o limite mínimo de 6 anos e meio ou alfabetizado. Se a criança tiver alfabetizada antes de 6 anos e meio, ela pode ser aceita no movimento. O grupo grande ao qual ela pertence se chama alcateia, e eles aprendem a sobreviver na natureza. O marco simbólico da alcateia são as aventuras de Mowgli, e toda a fantasia leva em conta o livro da floresta. Então, assim, os adultos que tomam conta dos lobinhos na alcateia, você tem Bagheera, você tem Aquelá, você tem Kaa, que é a cobra da história do Mowgli. Então, assim, é tudo bem lúdico e tudo apresentado para a criança de uma maneira bem leve. Na alcateia, os grupos menores são chamados de matilhas. E nessa idade, eles ainda fazem atividades mistas, os meninos e as meninas. E o lema dos pequenininhos é melhor possível. Os escoteiros fazem o sinal escoteiro com os 3 dedos da mão e o polegar sobre o mindinho. Os lobinhos fazem com 2 dedinhos, porque eles começam num passo um pouquinho mais devagar do que as outras faixas etárias. De 11 até 14 anos são os escoteiros e as escoteiras. Aí as atividades passam a acontecer de maneira separada. As meninas têm uma tropa e os meninos outra. O grupo grande se chama tropa e os grupos menores se chamam patrulhas. Eles aprendem a trabalhar em equipe, respeitar a natureza, desenvolvem sua confiança e a tomada de decisão. E o lema do escoteiro é sempre alerta. De 15 a 17 anos, são os sêniores e as guias. As atividades também acontecem separadas, então você tem a tropa sênior e a tropa guia. Os grupos menores também são chamados de patrulha. E é uma época em que a exploração, eles têm a oportunidade de explorar muitas coisas, e essa exploração se converte em desafios, e eles são muito estimulados a superar esses desafios. Então, o tema principal da tropa sênior e da tropa guia é aventura. Então, tudo é muito intenso, tudo é muito aventureiro, é tudo muito divertido, tem algumas coisas que dão até um medinho, mas é muito legal. O lema também é sempre alerta. De 18 a 21 anos, são os pioneiros e as pioneiras. E aí, nessa idade, as atividades voltam a ser mistas, os meninos junto com as meninas. O grupo grande ao qual eles pertencem se chama clã, e não existem os grupos menores. Eles têm a liberdade de preparar suas próprias atividades, então a interferência do adulto é muito menor do que nas outras faixas etárias. Eles têm que mostrar que eles têm responsabilidade para isso. O foco é o serviço à comunidade, e já nessa época eles podem participar como voluntários em outros ramos, ou seja, como chefia assistente para lobinhos, escoteiros e sêniores. E o lema deles é servir. Então aí, agora sabendo disso, a gente já pode falar um pouquinho melhor sobre a quantidade de escoteiros que tem no Brasil e quantos em cada ramo. Então, pelos números de 2019, que são os que estão mais atualizados no site da UEB, são quase 112 mil escoteiros, sendo mais de 67 mil do sexo masculino e mais de 44 mil do sexo feminino. Hoje a gente pode perceber que a maior concentração de jovens é no ramo escoteiro, ou seja, nas crianças de 11 a 14 anos. A gente consegue ver também uma predominância dos meninos, e você pode perceber que a quantidade de jovens no movimento, ela vai diminuindo à medida em que eles crescem. E isso até acontece por um motivo bastante lógico, porque a gente vai crescendo, alguns começam a trabalhar, com 18 anos a maioria entra na faculdade, o tempo fica escasso e acaba sendo um pouquinho mais complicado de conciliar as atividades todas nessa faixa etária. Mais para frente eu vou falar também um pouco sobre a minha passagem, né, pelo movimento escoteiro, e foi justamente com mais ou menos essa idade em que eu precisei me afastar, justamente por esses motivos. Aí a gente tem a evolução da quantidade de grupos escoteiros locais, então pulou de 102 grupos escoteiros no Brasil em 2016 para 132 em 2019, e no número de cidades também aumentou.
passou de 611 cidades em 2016 para 745 cidades em 2019. Aqui temos missão, visão e valores do escotismo. Então, a missão, que é contribuir para a educação dos jovens por meio de um sistema de valores baseado na promessa e na lei escoteira. Esses valores ajudam os jovens a serem protagonistas na construção de um mundo melhor, onde as pessoas se realizem como indivíduos e desempenhem um papel construtivo na sociedade. A visão é que até 2023, o escotismo no Brasil será o mais relevante movimento de educação juvenil, possibilitando que 200 mil jovens sejam cidadãos e cidadãs ativos que inspirem mudanças positivas em suas comunidades e no mundo. E os valores, eu vou detalhar os que eu considero mais importantes no movimento. Então, começando pela diversidade, que é o respeito às diferenças em todas as suas dimensões e a defesa permanente dos direitos humanos. A honestidade, excelência, democracia, inclusão, que é a adequação do movimento para acolher as diferentes características e necessidades das pessoas que compõem a sociedade. Inovação, compromisso com a transformação social, sustentabilidade, que é a nossa responsabilidade com o meio ambiente, a cooperação, que é o princípio da disposição em compartilhar experiências, transparência, com ações sempre visíveis e claras na gestão da organização e da União dos Escoteiros do Brasil, e a unidade, que é a harmonia nas ações em todos os níveis, fortalecendo a identidade unificada e a presença dos escoteiros do Brasil na sociedade. A abordagem educacional do escotismo, ela é implementada através do método educativo escoteiro, que é um sistema educacional original que promove a autoeducação e o empoderamento e o aprendizado coletivo dos jovens que fazem parte do movimento. Esse método é um instrumento que aproxima os jovens dos aprendizados que o movimento espera que eles adquiram. A aplicação do método educativo escoteiro, ela acaba resultando em uma experiência educacional que seja divertida e agradável para os jovens, onde eles possam se sentir seguros, tanto física quanto emocionalmente. O objetivo desse método é ser flexível e relevante para atender às diferentes necessidades dos jovens e da sociedade. O método compreende alguns elementos interdependentes que formam um conjunto unificado e integrado. Esses elementos têm a mesma importância e trabalham juntos como um sistema coeso. E eu vou falar um pouquinho sobre esses elementos a partir do próximo slide. Então, aqui nós temos os 8 elementos principais. Então, começando pela promessa e a lei escoteira, que no meu modo de ver são a base de todo esse método. A promessa escoteira é um compromisso pessoal que o jovem assume com a lei escoteira. Eu não coloquei aqui na apresentação, porque é bastante coisa, não ia dar tempo. Se alguém tiver interesse depois, eu posso compartilhar o texto da promessa e também as 10 leis escoteiras. Tornar-se um escoteiro significa aceitar e praticar esse conjunto de valores. A decisão de fazer a promessa deve ser consciente e voluntária, partindo do jovem. E é nesse momento que ele se compromete a fazer o melhor possível e a usar os valores escoteiros como código de comportamento individual e social. É o primeiro passo simbólico no processo da autoeducação. O segundo elemento é o aprender fazendo. No escotismo, a gente utiliza experiências da nossa vida real para facilitar o aprendizado e o desenvolvimento contínuos. O aprender fazendo mostra o quão prática é a abordagem do método educativo do escotismo, como resultado da experiência direta, ao invés de sentar os jovens numa sala de aula e passar instruções teóricas. A progressão pessoal é outro elemento, e ele apresenta um programa de atividades bem variado, que precisa coincidir com os interesses do jovem de acordo com a sua faixa etária. São eles que escolhem o que eles querem fazer. As competências que são propostas para cada etapa, elas vão se encaminhando progressivamente e daí tem por base as necessidades do desenvolvimento harmônico desses jovens. Dependendo da faixa etária, você tem mais ou menos desafio
mas o estímulo ao jovem para se superar é sempre constante. O sistema de equipes é aquilo que eu falei dos grupinhos menores no slide lá de trás. Então, você tem o grupo grande, que a gente chama de tropa, e os grupos menores. Então, essas equipes menores, elas costumam ter de 6 a 8 jovens, isso até usando a tendência natural do jovem de se reunir em grupinhos, né? O foco é o aprendizado colaborativo, é aprender a tomar decisões, desenvolver trabalho em equipe que funcione, desenvolver habilidades interpessoais, liderança e valorização da diversidade. O suporte do adulto é um outro elemento importante, e o escotismo conta com os adultos para apoiar os jovens e facilitar a criação de oportunidades de aprendizado. A intenção é formar uma cultura de parceria, com base no respeito mútuo dos mais velhos para os mais jovens e vice-versa, na confiança e na aceitação do outro como pessoa. O adulto, ele está no movimento para dar apoio educacional, emocional, informativo e avaliativo aos jovens em seu próprio desenvolvimento. Mas a gente precisa sempre lembrar que o papel do adulto no escotismo é reforçar o porquê do escotismo, ser liderado por jovens, mas apoiado por adultos. O marco simbólico é um conjunto de símbolos, temas e histórias que desenvolve o senso de pertencimento, ajuda os jovens a se identificarem com o propósito e os valores do escotismo, indo da fantasia do universo infantil, como no caso dos lobinhos, até a realidade concreta do mundo adulto, como no caso dos pioneiros, cujo lema é servir a comunidade. A natureza é um elemento do método que envolve o valor educacional do desafio de você estar na natureza. Esse elemento incentiva as crianças, os adolescentes e os jovens a serem criativos e a crescer. Aborda até, né, pelo próprio tema, a natureza em si só, a prática da sustentabilidade e proporciona uma melhor percepção ética de respeito e conexão com a natureza. E o último elemento que eu gostaria de explicar é o envolvimento comunitário. Isso inclui ajudar os jovens a criar um mundo melhor, que é uma jornada que eles não podem seguir sozinhos, precisam do apoio dos adultos. Então, o engajamento dos jovens no serviço comunitário faz com que eles estejam capacitados para que, a partir do comprometimento que eles assumem com a cidadania global, e considerando a responsabilidade pessoal de cada um de entender o seu papel como cidadãos e cidadãs, eles compreendam e possam ajudar a transformar a sua comunidade num lugar melhor, sem que eles tenham que esperar a idade adulta para começar a fazer isso. Então, nós falamos muito dos jovens. E se algum de vocês, por acaso, se interessou pelo movimento e vai falar, mas eu já sou adulto, como é que eu faço para participar do movimento escoteiro? Eu tenho boas notícias para vocês. A partir dos 18 anos, qualquer pessoa pode ser um voluntário no movimento escoteiro, e não tem limite máximo de idade. Para isso, basta ter disponibilidade nos dias de atividade. Normalmente, as atividades acontecem aos sábados à tarde, e a pessoa precisa poder se dedicar ao preparo das atividades, dá uma média de 2 a 3 horas por semana. Precisa gostar de ficar em contato com a natureza, precisa adorar o contato com crianças, adolescentes e jovens e compartilhar os princípios e valores do movimento escoteiro. A gente chama esse voluntário, que não entrou jovem, né, que já faz parte do movimento, mas é um adulto, de escotista. Ele pode ser o dirigente, que trabalha na administração do grupo, então você tem um presidente de grupo, você tem um tesoureiro, você tem um controller, você tem, como se fosse uma empresa realmente. E você tem o escotista, que é aquele que acompanha os jovens nas atividades do movimento escoteiro, nas atividades do grupo, nos acampamentos, nos eventos que acontecem fora, né, porque existe um intercâmbio muito grande entre os grupos escoteiros também, bastante eventos para arrecadação de fundos, né, porque por ser uma instituição não lucrativa, né, todo mundo tem meio que se virar. Então,
existe muito evento para captação de recurso. Então, o adulto, ele é o elo entre a teoria e a prática dentro do escotismo. Ele que acompanha o desenvolvimento da criança, do adolescente, né, e do jovem, é ele quem prepara as atividades para que elas sejam sempre desafiadoras, úteis, recompensadoras e atraentes, para manter os jovens conectados a tudo aquilo que o movimento tem para oferecer. Então, esse escotista, ele pode escolher o ramo que ele quer atuar, né? Lobinho, escoteiro, sênior ou pioneiro. E é muito importante que ele se identifique com a faixa etária com quem ele vai trabalhar, né? Não adianta você gostar de criança pequenininha e se meter na tropa sênior onde só tem adolescente. Então, é importante que exista essa identificação ali com a faixa etária com quem você vai trabalhar. Ele vai aprender também sobre o método escoteiro e o programa educativo, e ele tem que lembrar sempre que, acima de tudo, dentro do movimento, ele é o maior exemplo que o jovem tem. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com o que ele vai fazer lá dentro, com o que é dito. Tem que estar sempre muito, muito, muito conectado ao ideal escoteiro, para que não haja nenhum tipo de desconexão ou de interferência de algum outro elemento que não seja do escotismo lá dentro. Então, se por um acaso você se encaixa nesses requisitos, é só você procurar a unidade escoteira mais próxima da sua casa e entrar em contato. Lá no último slide tem o link para o site da União dos Escoteiros do Brasil, tem um campinho que você pode colocar o CEP e vai aparecer a lista dos grupos escoteiros mais próximos daquele CEP que você colocou. Então, o adulto, né, que se junta ao movimento escoteiro, ele também aprende fazendo, né, ele também tem um processo de formação que é encantador. O que é mandatório é que eles realizem o curso de proteção infanto-juvenil e que o adulto se dedique a conhecer mais profundamente cada ramo, o que acontece realmente no decorrer da vida escoteira dele, e ele vai ter à disposição vários cursos e várias palestras. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o escotismo. Now, I'll talk about my experience with scouting. Tem o áudio de alguém vazando para mim, gente. Desculpa, não sei quem é. Isso. Agora, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência no movimento escoteiro. Eu me juntei ao movimento escoteiro quando eu tinha 14 anos. Naquela época era a 8ª série do ensino fundamental, né? Que hoje é o 9º ano. Então, eu entrei na tropa sênior, eu era uma guia. Eu entrei por influência dos meus tios, que tinham se juntado ao movimento escoteiro, eram 2 escotistas. No começo, eu tive dúvidas, porque nos sábados à tarde eu ia para o clube com as minhas amigas, e eu não sabia se eu queria abrir mão daquilo, né? Porque eu já tinha noção de que o escotismo era um compromisso. Again, I'm going to talk about my experience with scouting. Gente, desculpa, tem outro microfone aberto. Agora acho que vai. Então, eu não tinha muita certeza se eu queria abrir mão desse passeio com as amigas, todo sábado à tarde, porque eu sabia que o movimento escoteiro era um compromisso sério que eu ia assumir. Mal sabia eu, né, que ali, naquelas atividades de sábado e em tudo que aconteceu depois, eu ia passar os melhores anos da minha juventude. Eu tenho muito carinho pelo movimento, eu tenho muito carinho por todas as pessoas que eu conheci lá. Eu tenho 2 padrinhos de casamento que são amizades da época do movimento escoteiro. A minha chefe de tropa na época, nós temos amizade até hoje, é uma pessoa extremamente querida que mora no meu coração, é como se fosse da família. E sempre foi tudo muito divertido. Então, assim, teve muita aventura, teve muita superação. Eu fiz coisas que eu jamais achei que eu pudesse fazer, quer dizer, eu atravessei um rio numa falsa baiana. Eu não sei se vocês sabem o que é uma falsa baiana, são 2 cordas que a gente amarra em árvores, né, para você poder atravessar algum lugar de difícil acesso ou por cima de um rio. Era um rio que estava cheio de capivara lá embaixo. Eu sempre tive um pouco de medo de capivara. E eu passei em cima daquelas 2 cordas, assim, como se fosse a coisa mais tranquila da minha vida.
a gente tinha construído a falsa baiana, né? Feito todas as amarrações e tal. Se fosse hoje, jamais eu faria isso. Mas com 14, né? De 14 até 20 e poucos anos, a minha cabeça era bem diferente dos 50 que eu tenho hoje. E era tudo muito legal. Eu aprendi a trabalhar em equipe. As características de liderança que eu aprendi no movimento escoteiro, eu uso até hoje, né? Até com a minha equipe de trabalho. Eu tive exemplos, assim, extremamente valiosos de pessoas muito íntegras, muito éticas. E só hoje eu tenho a noção do quanto isso impactou a minha vida e de quanta diferença isso fez. E já naquela época, já começamos, eu, né, particularmente, desenvolver o amor pelo serviço ao próximo, por praticar caridade. Na época, né, a gente usava outro termo, porque o escoteiro ele tem que praticar sempre uma boa ação todo dia, né? Então a gente era muito focado na questão da boa ação. E nisso foi desenvolvido um amor pelo serviço ao próximo. Com 18 anos eu mudei de ramo, né, porque atingi a idade máxima para estar na tropa sênior. Eu fui para o ramo pioneiro. E aí foi nessa época também que eu comecei a trabalhar, eu entrei na faculdade, eu tinha aulas aos sábados, então eu já não podia mais ir participar das atividades com regularidade. E, infelizmente, eu precisei, naquele momento, fazer uma escolha. Então, eu acabei me afastando, as amizades continuaram, eu voltei várias vezes, depois de já adulta, para o movimento escoteiro, como voluntária, mas não como escotista, né? Como voluntária avulsa, digamos assim, para ajudar em atividades em que faltavam adultos, né? Para acompanhar as crianças, porque no fim das contas os meus sobrinhos também se transformaram, também se juntaram ao movimento escoteiro. E esse desenho, esse símbolo bonito aí que está escrito Escoteiro da Pátria do lado, é o grau máximo que um membro, né, de tropa sênior, ou seja, um jovem de 14 a 18 anos, consegue atingir de acordo com aquela progressão. Obviamente, ele só vai fazer isso se ele quiser. Na época, aquilo foi muito importante para mim. Eu consegui obter esse distintivo, e a gente realiza as provas e a gente relata tudo. Então, já naquela época, bem jovem, a gente já fazia relatório, porque tudo passa pela União dos Escoteiros do Brasil, né? Esses distintivos mais importantes, eles têm que ser pré-aprovados, e é montado um dossiê enviado para a União dos Escoteiros do Brasil, e se todos os requisitos tiverem sido cumpridos, eles devolvem o dossiê aprovado com o distintivo, que só é vendido pela UEB, e com o certificado. E aí tem uma cerimônia para entrega, o grupo escoteiro todo está presente, eles chamam os pais da gente. Então é uma coisa assim, até que eu me emociono um pouco quando eu falo, porque foi uma coisa muito legal para mim. E eu consegui chegar nesse nível, né, e conseguir o distintivo de escoteiro da pátria. E para minha alegria, os meus sobrinhos, que entraram lobinhos e saíram pioneiros, os dois também conseguiram esse mesmo distintivo. Então, a gente acaba aí tendo a dimensão, né, do quanto é importante, agora, fora movimento escoteiro, né, fora qualquer outra coisa, focando no desenvolvimento de um jovem, o quanto o exemplo de um adulto é importante para uma criança. Então, eu espero que vocês tenham gostado do assunto, se interessado, que possam recomendar o movimento para outras pessoas. Se vocês tiverem filhos, eu acho que vale uma passagem para conhecer, passar uma tarde lá, num grupo escoteiro próximo da casa de vocês. E só tenho a agradecer, sempre alerta para todos, porque uma vez escoteiro, sempre escoteiro. A gente sai do escotismo, mas o escotismo não sai da gente. E aqui embaixo está o link, aqui https://escoteiros.org.br, para vocês pegarem mais informações e, de repente, entrarem para esse movimento tão encantador e que ajuda a formar jovens cidadãos responsáveis e independentes. Obrigada de novo.